está aqui conosco o secretário municipal de Finanças, Everton Basílio. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizuco. Bom dia, Bia. Bom dia a todos os ouvintes da 94. E aí, Tizuco? Vamos lá, né? Vamos bater um papo com o Marcos aqui, primeiro, aliás, com o Everton, primeiramente colocar ele aqui na nossa live. Deixa eu só acertar aqui a nossa câmera. Pronto, tá aí o Everton de Araújo Basílio, secretário municipal de Finanças. Everton, talvez a Secretaria de Finanças nos últimos anos, né, principalmente na administração da prefeita Suelen Rosim, tem sido, entre aspas, né, o motivo das maiores alegrias para a prefeita, pelo que a gente acompanha, principalmente pela ótica da arrecadação, daquilo que entrou no caixa nos últimos 4 anos e ainda na virada da última administração para essa. E você sempre fez um alerta, toda vez que a gente conversava nas matérias e tudo mais, para que a gente tomasse cuidado, para que se tomasse cuidado na administração, porque receita muitas vezes é uma vez só, despesa, a depender do seu formato, ela é constante e a receita acaba e a despesa continua. Você continua fazendo esse apontamento, e inclusive para quem eventualmente for prefeito ou prefeita no ano que vem? Com certeza, Tizuco. A nossa maior preocupação, a gente teve realmente algumas receitas extraordinárias, como, por exemplo, a liberação da dívida federalizada, que hoje tem mais de 90 milhões em caixa específico dessa liberação que foi feita. Foi feita uma diminuição na dívida que estava aproximadamente quase 500 milhões de reais, com algumas ações que a gente teve lá em 2021, junto a Brasília, a STN, a gente foi no Tesouro Nacional, falamos com o presidente, conseguimos, através de uma lei complementar, fazer uma diminuição da dívida em mais de 400 milhões, e como estava uma situação em discussão, existia uma parte que a prefeitura depositava em juízo que foi liberada parcialmente, né? A gente tem ainda um recurso de aproximadamente 21 milhões ainda bloqueado lá, mas a gente conseguiu a liberação de 78 milhões. Esse recurso foi muito importante para dar uma saúde financeira. A gente teve um aumento de arrecadação, sim, teve medidas que auxiliaram. A informatização, eu vejo que é muito importante, um sistema tributário próprio que a gente tem, que foi também feito em 21, o próprio georreferenciamento, você cobrar de forma correta, mas o principal seria ali a liberação do valor da dívida federalizada, que proporcionou esse caixa, essa tranquilidade de a gente ter um recurso, só que é igual você falou, foi perfeito a sua colocação. É um recurso que veio de forma extraordinária. A única coisa que a gente tem que impedir nesses casos é que esse recurso gere despesa de caráter continuado, porque senão depois a gente não consegue arcar com esse compromisso depois, mensalmente ou anualmente. Então é um trabalho ali que a gente fez. É complicado fazer isso, né? Então às vezes a gente fica perante até os outros secretários, alguns técnicos ali de servidores, fica parecendo que a gente é malvado, pão duro, todos os adjetivos aí possíveis, mas é a nossa meta, porque depois somos cobrados pelo Tribunal de Contas. Então, se ali a Secretaria de Finanças não tiver também uma posição, às vezes, mais firme em algumas situações, a gente perde o controle ali de fiscal e orçamentário. Então, sim, a gente trabalha nisso, é um ponto que a gente tem sempre muita tranquilidade, principalmente com relação à prefeita, ela sempre entendeu essa situação, tanto é que com relação à parte financeira, a gente, mesmo com a arrecadação diferente de outros municípios, a gente não teve nenhum problema. Eu converso com diversos secretários, tem um grupo que a gente verifica, tem municípios que perdeu o controle disso e hoje não está conseguindo nem pagar folha de pagamento, aproveitou o momento, criou um monte de despesas de caráter continuado e agora está tendo que cortar situações, cortar serviço. Graças a Deus, Bauru não passou por isso. Bauru está numa situação financeira saudável. Só que, ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente fala o caixa está bombando, a gente vê muito disso, né? A gente também tem uma prudência, porque hoje tem muita coisa em andamento, Tizuco. E, indiretamente, boa parte desse recurso já está comprometido. Então, ainda existe a disponibilidade financeira, mas se a gente pegar e verificar algumas medições que vão surgir daqui até o final do ano, algumas licitações que ainda estão em andamento, esse recurso já está comprometido indiretamente. Se a gente falar para o cidadão comum, é mais ou menos assim, é como se no começo do ano ele recebesse todo o salário dele do ano inteiro. Perfeito. Aí ele olha lá na conta dele, ele tem um dinheirão. Só que ele precisa olhar na outra folha, né, Everton? Na folha onde estão as despesas que ele precisa fazer, que ele tem
né, que cumprir até o final do ano. E se ele usar esse dinheiro, e se ele não fizer vamos dizer assim, usando até o jargão do próprio poder público, se ele não tiver o empenho para o pagamento dessas despesas e gastar, a hora que esse boleto cair... É como se ele danou. tivesse recebido um recurso de uma decisão judicial, recebeu lá 30 mil reais, e paga aluguel e saiu de um aluguel de 1 para 5. Em 6 meses ele vai ter problema para pagar o aluguel. Exatamente. Você falou a respeito das despesas fixas, e nós tivemos, ao mesmo tempo que tivemos uma arrecadação melhor, nós tivemos, em alguns momentos, até mesmo, né, o IPTU e outras despesas, outras receitas, né, que são constantes e importantes, IPTU, ISS, repasse do ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, tudo isso veio com uma correção, podemos dizer assim, positiva, boa nesse sentido. Mas você também fala das despesas, e nesse período em que nós tivemos todas essas boas notícias, foi necessário também repor, inclusive, funcionários na máquina administrativa, por conta daquilo que ficou travado durante o período de pandemia, né? Isso, exatamente. Não poderia fazer. Na época foi vedada N situações, né, para o setor público, teve auxílio da União para todos os municípios, e uma das vedações era a contratação, até a reposição em alguns casos não foram feitos. Então ficou represado isso. Vários serviços trabalhando ali no limite, ainda existe, mesmo com essas reposições, Tizuco, várias situações ainda que demanda, se você pegar, eu lá na Secretaria de Finanças, eu devo ter uns 400 pedidos de contratação parado. Mas nessa mesma situação, se eu libero tudo, eu vou gerar um orçamento de despesa fixa que depois a gente não controla. Então a gente realmente segura, a gente verifica, a gente acompanha a folha de pagamento. A gente teve agora situações específicas como o piso do magistério, estão finalizando o cálculo de pagamento retroativo, o impacto desse piso, leis, situações, o piso da enfermagem está sendo discutido. Então algumas coisas ali que a gente tem que controlar, porque hoje a gente está conseguindo manter um controle de despesa com o pessoal na casa de 40%, mas se a gente olhar 6 anos atrás, a gente estava no limite prudencial, quase tendo que exonerar servidor que tinha entrado para poder atingir o índice. Então, eu acho que não é uma situação boa para o município chegar nessa situação, a gente tem que manter esse equilíbrio, manter esse controle, e muito disso hoje vai pelo controle de despesa. Bom, nós temos aqui a pergunta do Rafael Santana, dizendo o seguinte: Everton, bom dia. A prefeita disse que fará o hospital municipal, mas nada consta na LDO. Como explicar isso? O hospital municipal tinha 2 vertentes, né? A gente tem um recurso da Uninove, que é uma contrapartida relacionado, na época, ao curso de medicina. Esse recurso não passa pelo orçamento municipal, é uma possibilidade de ser feito. Aí estava numa discussão, e na LDO desse ano, realmente, existe uma rubrica de orçamento relacionada a repasses de Estado e União, e uma parte pequena do município, pelo menos para startar o processo. Quer fazer um hospital, primeiro a parte do projeto, que está em andamento, até onde eu sei, em algumas reuniões que eu participei, para depois começar as medições. E no setor público, a gente sabe que a gente não tem como colocar lá uma previsão de 20 milhões para a construção do hospital municipal. Isso aí vai acabar passando de um exercício fiscal. Então existe, se você olhar na LUA de 2024, nesse exercício, existe lá uma ação de investimento na Secretaria de Saúde, e nela existe a possibilidade e a previsão de recursos tanto da União quanto do Estado para fins de obras e instalação. Então vocês... existe a perspectiva de captação de recurso externo, mas também, né, existe uma previsão lá um pouco menor, caso não venha esse recurso, pelo menos para startar alguma coisa com relação ao hospital. Para iniciar a questão de projeto, essas coisas. Perfeito. Que tem um custo menor. Menor, e a primeira etapa agora, que eu acho que em 2024, o início mesmo de construção vai ser complicado. Eu acho que isso explica também aqui o questionamento do Marco Simplício, né? Ele está dizendo, Tizuco, não dá para entender. Se tem dinheiro no caixa, por que não arrumam o viaduto João Simonetti? Por que não dão continuidade na ET? Não, o viaduto já existe, o processo pronto, acho que não sei se foi licitado ou não, essa informação não tem, mas já passou pela Secretaria de Finanças, já existe reserva de verba para isso, igual eu te falei, a reserva ela tá lá, ou seja, marcou o orçamento, o dinheiro tá em caixa, você segura ele, né?
Mas o viaduto, sim, o viaduto já Já está em andamento, já sim. fez o Não só projeto, ele, como alguns outros. tem a licitação, são 3, se não me engano, né? É Isso. a Trinca e é o Antônio Eufrásio de Toledo, o JK e o João Simonetti. Aí que foi o recurso relacionado, por exemplo, ao da dívida federalizada que eu falei. E ela tem que cobrir esse tipo de gasto. Alguns taxas, igual a prefeita tinha se comprometido, porque é algo que tem começo, meio e fim ali e finaliza. Porque se a gente colocar em aumento de servidor, aumento de benefício, ou aumento de um serviço na saúde, a gente vai ter algum problema em algum momento. É como se fosse verba carimbada mesmo. Exato, a gente está tratando dessa forma lá. Outra questão, Everton, se discutiu muito aquela questão do aumento do valor do Vale Compras da prefeitura, foi para a Câmara, houve aquela discussão, oposição, situação, acabou não acontecendo o aumento do valor do Vale Compras, mas na época se dizia que, se aprovado, custaria 30 milhões a mais para o município. Sim. Esse dinheiro iria impactar nas despesas do município nesse momento? Com certeza. É um impacto significativo. Tanto é que na elaboração da LOA agora para 2025, né, está tendo algumas conversas já com a própria prefeita, e a nossa expectativa é que a gente consiga já tentar fazer essa previsão para 2025. É um pedido, então já fazer essa previsão. Nada impede de, caso não ocorra a previsão, de você fazer uma alteração na lei, lógico que envolve Câmara Municipal, que seria o caso, não existia uma previsão de R$ 1.400, caso, e como a Câmara fez essa alteração, caso fosse para frente, a gente ia ter que mandar algum projeto de lei fazendo remanejamento de recursos de outras pastas para poder dar um lastro para essa despesa, vamos dizer assim. Agora, a gente, na elaboração da LOA 2025, é algo que, um ponto importante, e o impacto é esse mesmo. Se você colocar hoje, a cada R$ 100 aí que você coloca no Vale Compras, você pode colocar 10 milhões de anos de impacto. Quanto é que você pensa anualmente que vai precisar liberar para a Endurbe para poder equilibrar o caixa dela, cada vez que você formaliza, para além do orçamento da própria Endurbe, o que a prefeitura vai precisar fazer para socorrer? Vou ser bem sincero aqui com você, Tesouro, eu espero que nada além dos contratos. Só o pagamento dos contratos. A ideia, quando foi feito aquele projeto de lei, fazendo alguns repasses para a Endurbe, tanto para auxiliar ali na parte do PDV que eles tiveram, né? O O INSS. INSS, que ainda acho que finaliza agora, se não for agosto, é setembro, que a gente fez de forma também, aquela liberação dos 6 milhões foi de forma imediata, para pagamento de alguns fornecedores em atraso e o PDV, e os outros 14 milhões que era para arcar com os débitos de INSS, não foi feito de uma vez, a gente combinou que a gente ia fazer mês a mês, até para auxiliar no nosso lastro aqui de recurso orçamentário e financeiro, e agora finaliza. Eu espero que, relacionado a isso, não tenha mais uma, que vai ser muito difícil a gente hoje também conseguir isso no orçamento da prefeitura para passar para a Endurbe. Só que nesse tempo a gente verificou que a Endurbe também fez o dever de casa, eles estão conseguindo manter um equilíbrio agora em alguns contratos, tiraram alguns contratos que eram deficitários, estão focando nos contratos que são melhores para a empresa pública, e eu acredito que eles consigam manter o equilíbrio, porque se eles dependerem de outro repasse do município, a gente vai ter bastante dificuldade, sendo bem sincero com você. Nós falamos em despesas constantes, né, depois de algumas mudanças, de algumas leis, inclusive, e até mesmo processos que estão em andamento ainda na secretaria, na própria Secretaria de Administração, mas eu acho que nada deixa uma preocupação maior do que o plano de cargos, carreiras e salários, né? Esse que está sendo discutido, que acabou não vindo, que não vai vir nesse ano, segundo a própria administração municipal, mas que, em sendo colocado a partir do ano que vem, deve ter um impacto significativo também na questão aí da formação, né, não só do orçamento, mas também da conta de pagamento da prefeitura. Com certeza. A gente verifica que existem muitas críticas, né, com relação à demora e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, a Câmara com 200 servidores demorou 2 anos, agora a gente está falando de 7 mil, então dificilmente vai sair em 2 anos. É algo que a gente tem que ter bastante calma para depois não fazer nada no afogadilho e depois ter que ficar tampando buraco. Eu acredito que é um passo muito importante, e assim, muitas vezes falam, o servidor teria condição, eu acredito que o servidor realmente poderia ter condição de fazer, mas eu acho que a gente ter um auxílio externo ajuda muito, ter uma visão diferente. Às vezes a pessoa tem uma fundação, principalmente, que já fez em outros municípios, passar algumas situações
para você verificar, muita coisa é feito pelo próprio servidor, mas às vezes você ter aquela assessoria, aquela consultoria ali é importante. Gera-se muita expectativa no PCCS, né? Falar que vai ter o mundo ideal todas as demandas serem atendidas é impossível, né? E o mais importante é isso, até a própria pesquisa de mercado que está sendo feito, não só com a parte do setor público, como a parte privada, verificar quais os cargos que realmente estão totalmente defasados para que a gente possa ter uma melhor qualificação da mão de obra, que a gente consiga segurar bons profissionais aqui em Bauru, porque na própria Secretaria de Finanças lá eu passo muito disso, a gente tem auditoria fiscal lá, bons profissionais, excelentes profissionais, por às vezes uma diferença pequena de salário, vão para outro município e a gente perde uma mão de obra qualificada que já foi treinada. Então, em alguns casos ali, a gente tem que realmente valorizar o servidor e eu espero que o PCCS contemple isso. Mas é igual a gente está falando, é algo com calma. Esse ano realmente, mesmo se não fosse ano eleitoral, dificilmente eu conseguir sair alguma coisa. E se a gente tentar fazer tudo na correria, vai dar problema. O Everton, a gente sabe que os orçamentos são diferentes, mas a mãe, o caixa é o mesmo. A Câmara Municipal vai ter um repasse de 12º para o ano que vem, bem mais robusto do que nos últimos anos, né? Tem um aumento de despesa considerável lá também. Com certeza. A ideia é que o orçamento da Câmara deve girar hoje em 28 milhões, a previsão, né? Acaba sempre tendo uma devolução. Eu acredito que eles vão ter que aumentar em algo em torno de 4 ou 5 milhões, né? Além do aumento do salário do vereador, né? Que vai se igualar ao de secretário para o ano que vem. Teve um aumento no número de cadeiras, né? De 17 para 21, consequentemente também o número de assessores também desses novos vereadores, e acaba, além de diversas despesas, né? A estrutura, né? Teve vários concursos agora da Câmara, alguns profissionais que eram comissionados agora são de carreiras, então a gente vai ter um impacto. A Câmara realmente, embora pequena, vai ser um dos maiores vilões aqui da Lua 2025 da Prefeitura. Vai impactar lá também. Ô Everton, você se sente tranquilo na função ou existe uma pressão, assim, no dia a dia, pela função que você exerce, pela importância da tua função dentro da estrutura do município? A pressão externa com relação, por exemplo, ao prefeito sempre deu muita tranquilidade, nunca toda a pasta da Secretaria de Finanças são de servidores de carreira, todos os cargos, embora teria até a possibilidade de ter cargos externos todos, inclusive eu, então, e o que dá bastante tranquilidade, para ser bem sincero, esse ano faz 18 anos que o que o secretário da pasta de finanças é um servidor de carreira, então eu ainda tive muita sorte de pegar foram 10 anos do Marcos, 4 anos do Everson, agora 4 anos meu. Então, eu acho que eu tive a maior sorte, que eu já peguei uma secretaria muito bem estruturada. Por exemplo, o Marcos, que foi secretário de Finanças 10 anos, ele fica dentro da minha sala, ele me ajuda. Então, ali eu vejo que a gente tem uma equipe bem coesa, a gente tem profissionais excelentes, então, o que dá uma grande tranquilidade para o secretário, né? Eu conheço servidores de outras pastas, então a pressão existe, né? Porque a Secretaria de Finanças normalmente é a vilã, quando não é o jurídico, principalmente a finanças, a gente às vezes, igual brinca, o pessoal faz um planejamento, tudo, apresenta, mas se não tem orçamento, você mostra ali o lado real da coisa. Fala, não, ninguém tá falando que não é, mas da onde a gente vai tirar esse recurso? Como é que a gente vai fazer? Então a gente às vezes tem um papel meio de vilão, mesmo não querendo, não gostando, mas com relação a isso, muito tranquilo, a equipe ali, eu até brinco, essa parte política, a secretaria está girando lá, está funcionando agora, eu estou aqui dando entrevista, por exemplo, porque os profissionais ali da Secretaria de Finanças, em todos os departamentos, tanto financeiro, a TI hoje é relacionada à Secretaria de Finanças, deve ter uma mudança também no organograma, dívida ativa, a parte financeira e a auditoria fiscal, são profissionais excelentes, o que aí dá uma tranquilidade para que você sabendo que o trabalho é muito bem executado. Uma outra pergunta, vamos supor que tudo suposição, ok? Vamos supor Ok. que nós tenhamos um novo prefeito ou prefeita a partir de 2025. Esse novo prefeito ou nova prefeita, como é que ele vai receber a prefeitura? Numa situação financeira equilibrada? Com certeza, a gente é o nosso trabalho ali, até manter esse equilíbrio para não tomar penalidade, porque depois até eu mesmo como ordenador de despesa, hoje no cargo, né, hoje eu não sou nada, né, estou secretário de finanças, eu tenho as responsabilidades. A gente tá num momento equilibrado, igual eu falei, financeiro, vai ter os próximos 4 anos, independente de quem esteja na frente da prefeitura,
Vão ser 4 anos de muito desafio. A gente tem a parte previdenciária, que eu acho que é a principal de todas. Tem a situação da discussão, mas a parte previdenciária é algo que a gente tem que focar muito, né? Nós temos o pagamento da dívida da Coab, que esse contrato precisa ser consolidado para começar a Exato. fazer. Então a gente tem assuntos aí pontuais, pesados, mas com relação a gente quitou dívidas, todos os parcelamentos em dia, não fizemos novos financiamentos, não endividamos o município, muito pelo contrário, diminuímos, como o próprio exemplo da dívida federalizada. Então, isso eu garanto, Marcos, quem estiver na frente da prefeitura, pelo menos vai pegar da parte financeira da Prefeitura Municipal de Bauru de uma forma tranquila, porém, com controle de despesa, igual a gente estava falando, é o foco principal. Tem algumas questões que a gente tem que rever com relação à receita, sem caça às bruxas, a gente fez a foto aérea, por exemplo. Está sendo feito alguns levantamentos que eu acredito que o ano que vem surgir isso. O município ficou muito tempo aquém nessa parte de informatização, que a gente está correndo atrás agora. Tem, por exemplo, N imóveis que ainda no cadastro tributário da prefeitura consta como terreno e na hora que você vê já tem uma casa lá construída há quantos anos? Então, na verdade, a parte da finança é o quê? Cobrar o certo. Se tem uma casa, tem área construída, tem que pagar de forma correta. Então, a gente está correndo atrás desse papel, que é o nosso papel também, fazer a cobrança de forma correta e efetiva, e, consequentemente, arrecadar mais para poder proporcionar mais para a população. Até porque não cobrar pode ensejar uma outra cobrança Renúncia para vocês, que é renúncia de de receita, né? receita. Eu sei que o assunto é bastante longo até para colocar, mas pegando carona aqui numa questão do Leandro Souza, ele está dizendo o seguinte: partindo do pressuposto de que a lei orçamentária é uma espécie de peça de ficção, né? É isso que se coloca muito quando se discute, Mas é o que principalmente na norteia, né? A gente Câmara, precisa ter, né? mas Precisa ter pelo norteia. menos isso. O que você acha da ideia do orçamento base zero? Eu acho complicado. Eu acho que a gente precisa ter um norte. Embora pode falar que é fictício, mas vai fazer uma alteração na lei e depois não discute num Câmara, ou você não conversa com o vereador, ou você não conversa numa comissão. Você não faz. Então, é fictício até certo ponto. A nossa responsabilidade vai tirar um recurso da obras e passar para a saúde sem a Câmara autorizar, que é o representante do povo. Você não consegue. Você não faz. Então, ela é fictícia porque existem alterações e faz parte. Só que você tem N restrições e você precisa ter. A partir do momento do base zero, eu acho que fica meio complicado porque você não tem um norte. Ali na peça orçamentária, se você olhar, quem consegue ver de forma mais técnica, você consegue ter igual a gente falou do hospital, você consegue ver lá que existiu pelo menos um recurso, mesmo sendo de outras fontes e a parte municipal pequena, que existe pelo menos, existia essa perspectiva de recurso. Então eu vejo que é importante, a gente precisaria sim manter isso e cada vez mais ir melhorando tecnicamente as peças nossas. Bom, tem o Patrick Pereira aqui perguntando, piso da enfermagem. Você acabou de falar, mas acho que ele não acompanhou. O piso da enfermagem está em discussão com a Câmara, né? Existe um questionamento e como é que fala? Uma provocação da própria categoria de receber com relação à parte da União. Existe um entendimento da parte jurídica da Prefeitura que, em alguns casos, existe a proporcionalidade, porque, assim, existe o piso para 40 horas, e Bauru é 30 horas. Então, teoricamente, teria que fazer a proporcionalidade e existe a reivindicação que eles teriam que receber o piso de 40 horas. Então, é uma discussão ali que está sendo feita na Câmara, já teve pelo menos umas 4 ou 5 reuniões públicas, audiência pública sobre esse assunto. É um assunto que vai acabar entrando junto na questão do PCCS, mas pelo menos eu acho que existe um projeto de lei lá para a gente adequar os que estão recebendo na proporcionalidade menor, e aí eu acho que vai ter uma grande discussão com a Câmara novamente para ver se vai ter aprovação ou não desse projeto. Everton, nosso tempo se esgotou. Algum agradecimento? Agradecimento a vocês pela possibilidade aí de passar para a população. Às vezes a gente fala de forma técnica, até peço desculpa, tento trazer de uma forma mais didática, e a Secretaria de Finanças, por ser uma secretaria meio ali, mas está envolvida sempre em tudo,
e a gente ter a possibilidade, às vezes, de passar a informação, tirar dúvidas, bater um papo com vocês, é sempre gratificante. Eu agradeço o Marcos, Tizouco e os ouvintes aí pela oportunidade. Nós também agradecemos. Ouvimos o secretário municipal de Finanças, Everton Basílio, que gentilmente esteve aqui no Informação na manhã de hoje. Everton, volte mais vezes.